Uma igreja autoritária, um clero tirânico que se aproveita da ingenuidade de um povo ignorante para sobrepor a sua soberania. A Idade das Trevas, uma época de superstições religiosas alimentadas pela Igreja Católica, onde qualquer percepção intelectual que não estivesse alinhada com os dogmas católicos era reprimida por essa instituição retrógrada. Essa é a imagem com a qual muitos de nós nos acostumamos a enxergar a Idade Média. E mesmo hoje, com tanto acesso à informação, muitos ainda estão convencidos de que realmente a Igreja atrasou o processo de evolução intelectual da sociedade ou até mesmo ocasionou um estado de ignorância das massas na Idade Média. Isso é praticamente um senso comum, ainda mais nos centros tradicionais de ensino, que são as escolas e as universidades. Mas o ponto é que nada poderia estar mais longe da verdade. É justamente o oposto. A Igreja, na realidade, foi quem mais trabalhou pela formação intelectual do Ocidente. A queda de Roma no século V é tida pelos historiadores como o marco que dá fim ao mundo clássico e que dá início à Idade Média. A queda do Império Romano do Ocidente se deu principalmente pelas intensas migrações de povos bárbaros, como você já deve estar cansado de me ver falar aqui nos meus vídeos sobre história, né? A questão é que o caos provocado por essas invasões bárbaras teve como resultado o colapso da civilização na Europa. Vale ressaltar que os povos bárbaros, formados principalmente por tribos germânicas que vagavam pelo leste e pelo norte europeu, recebem esse nome de bárbaros justamente porque uma das características desses povos era o desprezo pela civilização. Eles não tinham uma cultura tão sofisticada como a do Império Romano. Na verdade, passava bem longe disso. E a partir do momento que eles invadem e começam a ocupar os territórios que pertenciam a Roma, é óbvio que um retrocesso cultural era o mínimo que se poderia esperar. E no fim das contas, você sabe qual foi a única instituição que conseguiu sobreviver aos ataques das hordas bárbaras? Foi justamente a Igreja Católica. E não obstante, não só a igreja se sentiu no dever de reconstruir a civilização a partir daí, como com o tempo, esse papel naturalmente foi sendo delegado a ela. Nós podemos colocar como ponto inicial dessa reconstrução a conversão do rei Clovis dos francos. O reino franco foi o primeiro reino bárbaro a se converter ao catolicismo, em 496. E daí pra frente, nós temos uma sequência enorme de outros povos bárbaros que entraram para a comunidade de nações católicas, por assim dizer. Então, começando pelos francos, a igreja converte também os burgúndios, os suevos, os visigodos, os alamanos, os lombardos e daí por diante. Na verdade, esse processo se arrastou por 5 longos séculos, até nós termos o auge da civilização cristã a partir do século XI, a que nós damos o nome de cristandade. E é justo nesse primeiro momento do processo de reconstrução da Europa, em meados do século VI, que começam a surgir as ordens monásticas na Europa. Os mosteiros católicos desempenharam um papel de fundamental importância na preservação da cultura após a queda do Império Romano no Ocidente. Dessa forma, os mosteiros se tornaram não somente centros florescentes de vida religiosa, mas também centros de cultura e de ensino. Então é comum a gente imaginar que os monges passavam seus dias somente rezando e vivendo de práticas religiosas enclausurados nos mosteiros, porém a vida de um monge ia muito além disso. Alguns deles se especializavam no cultivo, outros faziam obras de caridade, alguns até mesmo se empenhavam na produção de vinhos e até mesmo a área da metalurgia teve grande contribuição dos monges. Mas talvez o trabalho mais importante que os monges desempenharam nesse primeiro período da Idade Média foi quanto à cópia de manuscritos. Se não fosse pelos monges copistas, monges católicos, grande parte da literatura grega e latina da antiguidade que chegou até os nossos dias teria se perdido. O que esses monges copistas faziam? Basicamente, eles copiavam e preservavam nos mosteiros tudo que era obra clássica dos escritores antigos. Então, mesmo que muita gente não se dê conta, muito do que se sabe hoje sobre Virgílio, Sêneca, Cícero, Ovídio, Terêncio, incluindo os próprios manuscritos desses escritores, só chegaram até nós muito por conta do trabalho indispensável de monges católicos da Idade Média. E podemos até citar Platão e Aristóteles, já que monges do Ocidente foram buscar obras desses filósofos lá em Constantinopla, ou seja, lá no Oriente, para copiar e guardar nas bibliotecas do Ocidente.
Sem falar da própria escritura sagrada, que foi a maior preocupação dos monges quanto a copiar e preservar manuscritos. E nós estamos falando de uma época em que, além da questão da convulsão social causada pelas invasões bárbaras, nós tínhamos também uma dificuldade tecnológica tremenda envolvida. A imprensa só foi ser inventada lá no século XV, e até lá todas as obras produzidas ou copiadas tinham que ser feitas à mão. E esse era um processo muito difícil e, acima de tudo, muito custoso. Então as pessoas esquecem desse ponto, né, e esbravejam por aí que a igreja escondia o conhecimento das pessoas, só que não. É que nós temos um problema pragmático mesmo envolvido. Então, para a gente introduzir também o aspecto do ensino na Idade Média, e se a igreja incentivou ou não o crescimento intelectual das sociedades ocidentais, a gente tem que entender, antes de tudo, que naquele tempo, principalmente do século V ao século X, era muito mais importante para uma pessoa aprender algo ouvindo e entendendo o que está sendo dito do que propriamente aprender a ler e a escrever. O conhecimento era transmitido de maneira muito mais satisfatória oralmente. Como eu disse, eram outros tempos, então não confunda analfabetismo com ignorância. Tem muita gente alfabetizada, mas que na verdade são completos ignorantes, e tem gente que não sabe ler e escrever, mas são pessoas muito sábias. Mas vamos lá, em relação ao ensino, esse foi um aspecto incentivado pela igreja ou negligenciado por ela. Eu vou dar aqui 3 exemplos de épocas diferentes e daí a gente pode tirar algumas conclusões. Já no século VI, São Cesário de Arles já expunha no Concílio de Vaison a necessidade de criar escolas no campo, e os bispos se dedicaram a isso. Da mesma forma, durante a Renascença carolíngia, sob o Império de Carlos Magno, a política escolar do Império Franco foi toda confiada à Igreja. Inclusive, o grande santo Alcuino foi o responsável de fundar a Escola Palatina de Aquisgrão, onde eram ensinadas as tradicionais 7 artes liberais, o Trivium, com a gramática, a lógica e a retórica, e o Quadrivium, formado pela aritmética, geometria, astronomia e música. Ou seja, já na época de Carlos Magno havia um corpo metodológico de ensino bem refinado. Agora, já no terceiro concílio de Latrão, no ano de 1179, em Roma, presidido pelo Papa Alexandre III, ficou ordenado ao clero que abrisse escolas por toda a parte para as crianças, e isso gratuitamente. Ficou obrigado a todas as dioceses terem ao menos uma escola. E isso são só pequenos exemplos de incentivo da igreja em relação à difusão do conhecimento. Então, é um erro muito grosseiro dizer que a igreja não trabalhava pela evolução intelectual das massas. Porque a história nos mostra que, na verdade, partiu justamente da igreja esse impulso pela disseminação do conhecimento. Por volta do ano 1000, nós já tínhamos bem definidas as categorias escolares que formavam a estrutura de ensino na Europa. E já nesse tempo, eles já tinham desenvolvido uma noção que funciona mais ou menos como hoje, a de ensino primário, secundário e superior. Assim sendo, na base a gente tinha as escolas paroquiais, que eram escolas que funcionavam na igreja ou muito próximas de uma igreja. Em princípio, todas as crianças deviam ir a essas escolas, e lá elas aprendiam principalmente noções religiosas, mas também aprendiam a ler e a escrever, a contar, e já se introduzia também os pequenos no conhecimento da gramática e até mesmo do latim, que era a língua franca do mundo ocidental. Agora, já no plano superior, nós tínhamos as escolas monacais de um lado e as escolas catedrais por outro. As escolas monacais eram focadas principalmente na formação de monges, mas também se aceitavam estudantes com outros objetivos. Já as escolas catedrais basicamente tinham um pouco do princípio das escolas paroquiais, só que nesse caso eles já assumiam as matérias do Trivium e do Quadrivium, já que já se tratava de um ensino secundário com um pouco de ensino superior. Então, pouco a pouco, dependendo da região, cada mosteiro ou escola catedral ia se especializando em determinada área, e ela se tornava um ponto de referência para estudantes que se interessassem em aprender uma matéria específica. Então, se o seu interesse era letras, você ia até a cidade de Chartres. Paris, por sua vez, era o centro da erudição teológica. Bolonha era basicamente a capital do direito, já a medicina era o ponto forte de Salerno e Montpellier. Então, assim, você pega tudo que eu disse aqui sobre a estrutura de ensino que vem lá dos mosteiros e das escolas nas catedrais ou nas paróquias, junta com o método de ensino do Trivium e do Quadrivium, e também pega o incentivo que a igreja plantou em relação a essa busca pela sabedoria, pelo conhecimento,
E naturalmente, a partir do século XII, nós temos uma extraordinária efervescência intelectual rolando por toda a Europa. E isso foi basicamente a semente para a maior contribuição de quesito intelectual da Igreja para o mundo civilizado, que é a universidade. As universidades marcam basicamente uma nova etapa no processo de desenvolvimento do pensamento humano. Elas surgem como uma evolução das escolas catedrais e, agora sim, se tornam um verdadeiro ensino superior de fato. E nós podemos dizer que nada parecido com as universidades medievais havia existido antes na história, o que faz dela uma criação original da Igreja. No antigo mundo greco-romano até existiam escolas públicas, mas eram todas muito isoladas. Sem falar que nesse período, cada filósofo tinha a sua própria escola, onde ele impunha a sua forma de pensar e os seus conhecimentos, o que até criava uma tradição de pensamento, mas era quase toda baseada na visão de um único mestre, que é justamente o oposto de uma universidade, entende? As universidades medievais se baseavam na difusão de conhecimento através da reunião de discípulos e mestres vindos de várias nações, e dessa forma se constituíam em poderosos centros de erudição. Então, só para você ter uma ideia da relevância desse contexto histórico, as universidades de Paris, Bolonha, Oxford e Cambridge, que até hoje são tidas como algumas das principais universidades do mundo, foram fundadas nessa época de muita iluminação intelectual sob os auspícios da religião católica. E tudo graças ao impulso primordial da Igreja Católica. Então ela sobrevive aos ataques bárbaros do século V, entrega para eles em pequenas doses os princípios que formam uma civilização, ressuscita a cultura convertendo e educando os bárbaros segundo estes princípios, guia o pensamento ocidental, aproveitando das ideias aproveitáveis dos escritores pagãos, se utiliza da filosofia a fim de estar munida de argumentos lógicos nos combates da inteligência, promove a participação das massas nesse propósito. Então, quando chegamos ao século XI, nós temos o início da Idade de Ouro do pensamento cristão, que é a escolástica. Também temos a criação das universidades a partir do seio da Igreja Católica. E ainda tem gente que tem a capacidade de afirmar que a Igreja trabalhou pela ignorância da sociedade para dominá-la mais facilmente. Então, só pode ser piada mesmo. Idade das Trevas. Bom, se é que essa expressão tem algum fundamento em relação à Idade Média, pode ter certeza que ela não foi ocasionada pela Igreja. A Igreja Católica pegou uma sociedade totalmente esfacelada e em completo caos social no século V e transformou o Ocidente no maior centro intelectual e econômico do mundo em questão de poucos séculos. Então, tá pouco ou quer mais? Bom, eu acho que isso basta por hoje. Você não precisa acreditar em mim. Eu vou deixar algumas referências bibliográficas na descrição, daí você lê e você tira suas próprias conclusões, fechou? No mais é isso, ainda tem muito o que falar sobre esse assunto. Por hoje eu só quis introduzir mesmo o tema de forma bem breve. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve aí no canal, caso você ainda não esteja inscrito. E além disso, faça parte do clube de membros aí e dê essa força pro canal. Isso é muito importante para que esse projeto continue de pé. Aliás, muito obrigado a quem já tá apoiando o canal nesse momento. Isso dá muita força, de verdade. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.